Muito bem, pessoal. Eu estou retomando os vídeos aqui no canal porque eu tive uma experiência muito legal de relembrar um texto que eu tive contato na faculdade, ainda nos primeiros semestres, que eu achei, por puro acaso, arrumando algumas coisas aqui, e me lembrei desse texto que é realmente muito bom. A opinião pública não existe. O glorioso Pierre Bourdieu. Não sei se eu estou com a pronúncia correta. Mas bem, eu gosto muito desse texto, reli ele todo, comecei a fazer algumas anotações e tive a ideia de trazer aqui no canal. Muita pretensão minha falar uma aula, né? Mas um comentário sobre o que eu vejo sobre os problemas das pesquisas de opinião, como elas não refletem exatamente o que se propõe a refletir, ou o que dizem, né, pretensamente se colocam, e como essa lógica se aplica aos tempos atuais, né, tempos onde o Big Data possibilita a absorção de dados e análise de dados em grande escala, não mais no modelo que a gente conhece, né, de pesquisa de opinião. Então, vamos ao nosso tema. Texto e autor. O glorioso Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo francês, morreu em 2002, muito famoso por estudar desigualdade e estruturas sociais que mantêm essas relações de desigualdade na sociedade em geral, em todo o mundo. Introduziu conceitos como campo e capital, no sentido, não capital financeiro, mas o capital social, o capital intangível, né? Capitais intangíveis, como coisas que não são materiais, que não são dinheiro, né? Que não são nada disso, se tornam ativos, se tornam ativos, né? A palavra é essa mesmo, ativos não financeiros, digamos assim. E esse texto, que a opinião pública não existe, ele é a transcrição de um discurso feito em 1972, em 73 foi publicado mesmo, né? De forma escrita. Então, feito o contexto, eu vou começar com uma provocação, né? Uma citação do texto, para fazer uma provocação bem interessante sempre que a gente for pensar sobre a pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião impõe a ilusão de que existe uma opinião pública, que é a soma puramente aditiva de opiniões individuais, a média das opiniões ou a opinião média. Não há nada mais inadequado para representar o estado da opinião do que uma percentagem. Então, é uma lógica que a gente tem até hoje, tem isso muito forte, de falar em a opinião pública. Porque a opinião pública está contra fulano, está a favor de fulano, o que é que a opinião pública diz? E parece que é uma pessoa só, né? A gente fala da opinião pública qualificando essa opinião como qualificaria a opinião de uma pessoa só. E não existe isso. A gente vai ver que não existe uma soma, uma média perfeita das opiniões das pessoas. A gente vai entender por quê. Bourdieu, ele traz 3 postulados que toda pesquisa de opinião traz e que é os grandes erros que estão por trás das distorções das pesquisas de opinião, que fazem com que a opinião pública não exista da forma que foi colocada na citação anterior. Que é o seguinte: o primeiro, todos podem produzir, no caso, uma opinião. Então, poxa, você já parou para pensar sobre isso, né? Você vai perguntar ali a 100 pessoas sobre o que elas pensam sobre um assunto e todo mundo tem que responder alguma coisa. Por quê, né? A opinião está ao alcance de todos, produzir uma opinião sobre determinado tema? Não, e muitas vezes as pesquisas, como a gente vai ver mais à frente, elas desconsideram as não respostas. É o que está ali no itálico. O não sei, não sabem ou não responderam, que tem muitas pesquisas de opinião por aí, muitas vezes são descartados. As abstenções, elas são desconsideradas, e isso é um problema muito grave, porque as abstenções, elas também têm o seu papel. E muitas vezes a pessoa, ela, por outro lado, ela produz uma opinião que ela não pensou sobre isso, né? E ela tem que emitir uma opinião sobre algo quando ela é perguntada. Então, é isso que se coloca em questão, a capacidade das pessoas de desenvolver, de produzir, de ter uma opinião sobre determinado tema. O que nos leva a um segundo problema, o segundo postulado equivocado das pesquisas de opinião, que é o seguinte: todas as opiniões
tem valor ou tem o mesmo valor. Então, fala-se da convicção do entrevistado, aí já é uma anotação minha, né? Seu interesse no tema e seu poder de praticar a opinião. Então, uma pessoa que não tem interesse num determinado tema, a opinião dela vai ser muito menos relevante para o entendimento daquela questão do que para uma pessoa que está envolvida. Porque se você pergunta sobre temas complexos de geopolítica, por exemplo, para pessoas aleatórias na rua, a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o tema e não tem nem mesmo interesse no tema. Então, o que é que realmente interessa em você captar a opinião de pessoas que não entendem, não se interessam, não pensam sobre aquilo, seja que tema for? Então, as pesquisas de opinião, elas colocam todo mundo ali na mesma média, como se a opinião de todo mundo fosse relevante. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa que entende sobre um tema tem uma opinião mais relevante, especialmente quando se trata de política. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas estão colocando uma opinião que nem para elas próprias vale alguma coisa. Mas a pesquisa considera que vale, né? Coloca tudo nos mesmos números. Não sei se eu estou sendo claro, mas é para se pensar, né? Será que todas as opiniões possuem o mesmo valor? Possuem valor para o que a pesquisa se propõe a entender? Eu diria que não. O Bourdieu também disse que não. E terceiro postulado, há um consenso sobre quais questões devem ser colocadas. Isso aqui é sensacional. Porque o viés já existe desde a própria formulação da pesquisa. Porque se você formula uma pesquisa, você está escolhendo as perguntas. Óbvio. E se você escolhe as perguntas, você está decidindo que temas são relevantes para ter informações descobertas. Isso faz com que se pressuponha que o problema abordado pela pesquisa de opinião é importante. Então você está colocando a questão para as pessoas como se as pessoas também tivessem se colocado aquela questão, como se julgassem aquela questão importante. Então, eu fiz uma pesquisa sobre assunto X, eu já estou agendando a pauta social, já estou colocando o tema X como um tema importante e estou levando até os próprios entrevistados, não só as pessoas que vão ver o resultado, mas os próprios entrevistados, eu estou pautando o que elas devem pensar, pautando o que elas devem discutir, o que elas devem emitir opinião sobre. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas um postulado está imbricado no outro. Um postulado ele se conecta muito fortemente com o outro, porque vai de uma base comum, dizendo assim, não existe opinião média. Não dá para imaginar que você vai conseguir extrair um suco ali, um extrato de todas as opiniões de gente que entende, que não entende, que pensou sobre o tema, que não colocou, gente que acha que aquele tema nem é relevante. Você decidiu a pergunta, o instituto, né, de opinião, e você tira essa salada toda e você extrai um percentual lá, um número que você diz que é opinião pública, partindo desses postulados implícitos, evidentemente, né, são postulados implícitos, mas que no final não farão o menor sentido. Então, qual é o problema? As problemáticas fabricadas pelos institutos de pesquisa de opinião estão subordinadas a uma demanda particular. Óbvio. Você pergunta aquilo que você tem a demanda de saber a resposta, ou que alguém que te contratou, o instituto de opinião, quer saber. Então existe uma demanda, não é uma demanda natural, é uma demanda de alguém que quer saber aquela informação. Então o assunto ele vai ser pautado por alguém que quer saber a sua resposta, que quer tirar a opinião pública, né? Saber a opinião pública sobre determinada coisa. E profundamente ligadas à conjuntura e determinadas por um certo tipo de demanda social. As demandas dos institutos e dos seus contratantes refletem, claro, né? O que está... interesses políticos, econômicos, sociais, enfim, que estão por trás dos elaboradores dessas pesquisas. É um pouco o que eu falei também lá no terceiro postulado, no slide anterior, a relação com a teoria do agendamento e da comunicação. O que é a teoria do agendamento? Você não pode dizer às pessoas o que pensar, você que eu digo, né? A mídia, né? A grande mídia de hoje, falando também de redes sociais, big techs, você não pode dizer às pessoas o que pensar, mas você pode empurrá-las para sobre o que pensar alguma coisa. Então, formular a pergunta por si só já é interferir no resultado. Por quê? Porque você está pautando o pensamento de alguém. Você está dizendo, essa pergunta aqui, esse tema é importante. Você precisa refletir sobre isso, você precisa me dar uma resposta. Eu estou colocando esse tema para você. Então,
quando você formula a pergunta, você já interfere no resultado. Por quê? Porque é um resultado sobre um tema que você escolheu. Então você está, de certa forma, interferindo no resultado. Você está agendando, entre aspas, né, o pensamento do respondente, né, e das pessoas que vão ter contato com a pesquisa. Você levantou um tema. Ó, esse tema aqui que eu quero tratar, eu fiz uma pesquisa sobre isso. É aquele tema que é relevante para as pessoas que vão responder, para as pessoas que vão ler o resultado lá da sua pesquisa, no site, no jornal. Então, formular a pergunta já é um agendamento, já é uma interferência no resultado. Como isso acontece? Eu separei aqui um exemplo. Uma pergunta central com 5 respostas possíveis já é muito pouco. Porque você pegar uma pesquisa de avaliação de governo, cada pessoa vai pensar, esse governo é bom na saúde, não é na educação, esse governo é bom na economia, não é outra coisa, esse governo... eu gosto do presidente, mas o governo é ruim. O governo é bom, mas eu não gosto do presidente. Sabe, tem uma variedade subjetiva tão aterrorizante até de possíveis respostas, e você resume tudo em 5 respostas possíveis. Né? Ou seja, já foi uma simplificação assim tremenda. Já mostra como existe uma distorção grande na formação da opinião pública, né, da expressão do que você chama de opinião pública, quando você diz assim, você só pode responder ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Só tenho 5 respostas para você. Você pode falar em meia hora sobre o que você acha do governo. Nada disso interessa para a pesquisa, só interessa uma dessas 5 categorias. Então isso já cria uma distorção por si só. A gente vai falar um pouco disso aí mais à frente. A pretensa objetividade da pesquisa, ela já elimina uma subjetividade que seria fundamental para entender o que é realmente a opinião pública, e não um número. Mas tudo bem. E você, para piorar a situação, para acabar com tudo aqui, você pega essas 5 respostas e você condensa. Veja, você já viu aí na televisão, em vários lugares, né? O governo tem 40% de ótimo ou bom, 25% de regular, 35% de ruim ou péssimo. Agora me diga, por que você apresenta os resultados dessa forma se na pergunta tinha a opção ruim e tinha a opção péssima? Para que você segmenta na pergunta se você costuma... eu digo você, né? Mania é vício de linguagem, mas eu digo, veículos de imprensa adoram apresentar resultados assim. 40% ótimo ou bom, meu amigo, eu quero saber quanto foi ótimo e quanto foi bom. Isso nem é o suficiente. Mas eu quero saber. Eu quero ver essa segmentação. 40% ótimo ou bom, 25% regular e 35% ruim ou péssimo. Quanto é ruim, quanto é péssimo. E aí, esses resultados, eles são mais deturpados ainda, não vou dizer nem deturpados, mas assim, interpretados ao sabor do vento. Então, esse governo hipotético aí que a gente fez essa avaliação, um veículo governista pode dizer que o governo tem 65% de aprovação. Por quê? Porque o ótimo ou bom, mais o regular, 65%. Um veículo de oposição pode dizer que 60% reprovam o governo. Por quê? Porque ele somou 35% de ruim e péssimo com 25% de regular. O regular é aprovação ou não? Isso depende da interpretação. E nem precisa ser, tá? O regular não precisa ser aprovação. Eu não estou dizendo aqui para você decidir se o regular é aprova ou reprova o governo. Pelo contrário, eu estou dizendo que deveria sair dessa excessiva objetividade. Até porque essa objetividade se presta a qualquer papel. Um pode dizer que é aprovação, outro pode dizer que é reprovação, conforme o interesse político de cada um. Não sei, eu vi isso em algum lugar, não me lembro quem falou isso, eu queria dar o crédito. Números sobre tortura dizem qualquer coisa. E aí, outro problema, né? As não respostas, que foi o que a gente falou lá no primeiro postulado. Esses exemplos sou eu que estou trazendo, tá? Esses exemplos de avaliação do governo e um governo hipotético, esse agora também que é outro tipo de pergunta, sou eu que estou inventando esses exemplos para mostrar um pouco como a pretensa objetividade da pesquisa de opinião distorce o resultado final e deixa de levar em consideração uma série de pontos importantíssimos para a definição do que seria realmente a opinião pública, se é que ela existe, segundo Bourdieu. Não existe da maneira como a conhecemos. Então, se você tem uma pergunta, como você avalia o governo? 50% dizem aprovam, 30% dizem reprovam, e 20% das pessoas, 1 em cada 5 entrevistados, vai dizer que não sabe ou simplesmente não respondeu.
Normalmente, a resposta vai ser apresentada dessa forma aí na linha de baixo. 62,5% aprovam e 37,5% reprovam. Muitas vezes isso acontece. Por exemplo, se você vê o resultado de uma eleição no Brasil e em muitos outros países, os votos nulos e brancos eles não são levados em conta. Então, pode observar que a soma dos candidatos sempre dá 100, o percentual. Sempre vai dar 100. Por quê? Porque o resultado, oficialmente, ele descarta. Né? Votos nulos e brancos, eles são completamente descartáveis para o resultado. Aí irá olhar, se tiver 51% de votos nulos, vai ter uma nova eleição. Mentira, isso não existe. Né? Isso não existe. Os votos são simplesmente descartados. Pode ter 99% de votos nulos, não interessa para nada. E por isso os resultados eles são apresentados sempre com os votos válidos, né? Ou seja, dos candidatos, somando 100%. E nas pesquisas, muitas vezes, acontece isso. Você tem que fazer você apresenta com uma proporção. Então, 50% de aprovo, num total de 80% que responderam alguma coisa, representa 62,5%. Assim como os 30% de reprovam, representa 37,5%. Se você tiver que ter as respostas válidas como 100%. Mas tem 20% ali que não responderam. Então, assim, o que representa não resposta? Ela precisa ser avaliada. Falta de informação sobre o tema, desinteresse sobre o tema, tudo que eu falei antes, voltando. Indecisão, a pessoa até acompanha, entende, gostaria de responder, mas ela não tem uma opinião formada. Ou uma opinião disfarçada, né? Uma tendência, ela não sabe, ela não respondeu, mas pode representar uma tendência de mudança de pensamento, a depender de quem está respondendo, de quem está deixando de responder. E aí Bourdieu chama atenção para uma coisa interessante. Quanto mais a pergunta gera tensões, conflitos a uma categoria de pessoas, a um grupo social, político, enfim, maior a frequência de não respostas nessa categoria. Isso é essencial. Anote isso aqui em sua vida. Quando você pergunta alguma coisa sobre... eu não sei, agora me fugiu aqui para usar um exemplo. Você pergunta alguma coisa a um grupo interessado naquele tema, então um partido, né? Você pergunta sobre um tema interno do partido, você vai ter uma variedade muito maior de opiniões dentro de quem entende o que é aquele partido, que participa, que é militante lá do partido, inclusive de não respostas, entendeu? Dentro daquela categoria, por quê? Porque quando você resume as coisas a itens muito objetivos, só tem ali 3, 4 respostas possíveis, você tem uma variedade tão grande de respostas possíveis dentro daquele grupo que entende daquele tema, que está tensionado por aquele tema, que está polemizado por aquele tema, que você vai ter muita gente que não responde porque não se enquadra naquela resposta que você propôs. Estou tentando dar um exemplo melhor. Você vai perguntar sobre os alunos de um colégio, sobre o que está acontecendo em relação a uma atitude pedagógica da direção de abordar uma determinada matéria sob uma perspectiva, sei lá, conservadora ou progressista e tal. Se você perguntar a alguém de fora desse colégio, senhor, você aprova isso, sim ou não? A maioria das pessoas vai dizer sim ou não, baseado em suas convicções, nessas ideias. Eu acho que isso aí deveria existir, não deveria. Mas se você pega aquele público lá de dentro, né, os alunos, que está tensionado por aquela situação, existe uma polêmica muito grande, muito debate lá dentro, cada um diz uma coisa, cada um pensa uma coisa, e você simplesmente aprova ou reprova, talvez tenha muita gente ali que está desenvolvendo uma opinião sobre o tema e que não vai poder enquadrar a sua opinião em aprovo ou reprovo. Aí que vem a questão da indecisão, entendeu? Ou nem aprova nem reprova, ela quer um meio termo, ela acha que, né, poderia ser outra coisa, ou ela ainda está formando opinião, enfim, é mais difícil de enquadrar em opções pré-definidas, e por isso você gera uma quantidade grande de não respostas e que são muitas vezes ignoradas. Então, falta de informação sobre o tema, não respostas pode denotar uma falta de informação naquele público sobre um tema, o desinteresse naquele tema, indecisão. Então, o percentual de pessoas que não respondem a uma pesquisa, ele é essencial para compreender aquele público e muitas vezes é completamente ignorado. Nenhuma pergunta, meus queridos, é universal. Isso é fogo, porque as pesquisas colocam a mesma pergunta para todo mundo, né?
E toda pergunta é reinterpretada de maneira pessoal conforme o respondente, isso é óbvio. Cada pessoa que responde, ela vai pensar sobre o que é aquela pergunta. Ela tem uma compreensão maior ou menor sobre os conceitos que aquela pergunta envolve. Ela vai pensar, ela vai, às vezes, criar um achismo ali, uma ideia de qual a intenção da pergunta. A pergunta quer me pegar em contradição, a pergunta quer me forçar a responder alguma coisa, porque esse instituto é enviesado. Então, a forma com que cada pessoa recebe a pergunta é diferente. Isso influi, óbvio, nas respostas. Quanto mais interesse num problema, mais opinião se tem sobre ele, é o que eu acabei de falar, lá no slide anterior. Vamos pegar a questão aí. Irã e Israel, pronto, né? A questão que está tendo aí agora. Meu amigo, se eu não entendo nada de geopolítica, eu não vejo, não quero nem saber, estou preocupado lá com o meu trabalho, eu não vou ter muita opinião. Eu acho que esse está certo, aquele está certo, acabou. Ou então, não, a guerra é ruim mesmo, não sei o quê. Agora, se eu tenho interesse no tema, se eu sou um estudante de relações internacionais, se eu sou um diplomata, se eu sou um entusiasta, um aficionado em geopolítica, enfim, meu amigo, eu vou falar meia hora sobre o assunto. E aí vai ser difícil enquadrar minha opinião em respostas pré-definidas muito específicas, que é o que as pesquisas de opinião normalmente fazem. Então eu tenho uma subjetividade grande que a pesquisa vai resumir demais. O que é que os respondentes pensam que estão respondendo? É o que eu falei um pouco sobre o primeiro tema. Como é que ele interpreta aquela pergunta? O que é que ele acha que ele está dizendo ali? Ele às vezes responde uma coisa que na cabeça dele é uma coisa, mas que no resultado da pesquisa vai gerar uma estatística diferente. E faz-se perguntas a quem nunca se perguntou sobre determinado tema. Você chegar, às vezes, questões voltando novamente à política, você às vezes pergunta a uma pessoa ali que nunca respondeu uma pesquisa na vida, e a pessoa, poxa, eu nunca pensei sobre isso, né? Eu aprovo esse cara, não aprovo? Você acha que deveria se ensinar alguma coisa X nas escolas e tal? Não sei, nunca pensei sobre isso. Então, como é que essa pessoa vai responder? Exemplo da política. Um militante ou adepto de uma posição ideológica tende a haver muito mais matizes de opinião dentro do campo ou partido onde se encontra. Foi o que eu falei no slide anterior. Aí a citação de Bourdieu. Soma-se pessoas que tiram as medidas por centímetros com pessoas que o fazem por quilômetros. Então essa citação dele é muito legal, porque se você pega uma pessoa, né, vamos ver, de direita, genérico, a pessoa vai olhar para a esquerda e vai, talvez, qualificar, todo mundo aí comunista, sei lá o quê. Lá dentro, uma pessoa de esquerda, você vai ter lá o cara que é adepto desse partido, daquele, tem o comunista, tem o socialista, tem o trotskista, leninista, marxista-leninista, trotskista, stalinista, tem uma miríade de coisas lá. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro daquele campo, ou seja, aquelas pessoas medem por centímetros, quem está de fora mede por quilômetros. O inverso também é verdadeiro. Então, à direita lá, uma pessoa de esquerda vai olhar, isso aí é tudo conservador, tudo liberal, sei lá o quê. Lá dentro você vai ter conservadores, liberais, ANCAPs, né, os anarcocapitalistas, neoliberais, pessoas que são conservadoras em uma coisa, liberais em outra, enfim, conservadores mais estatistas, enfim, tem uma variedade muito grande. Ali, nesse caso, as pessoas de direita medem em centímetros e quem está olhando de fora mede em quilômetros. Etos de classe. Isso aqui é citação pura de Bourdieu, porque também é bem interessante. Sistema de valores implícitos, tácitos, que as pessoas interiorizam desde a infância e a partir dos quais produzem respostas extremamente diferentes a problemas. Atenção! Cada vez que se interroga as classes populares sobre problemas referentes à questão de autoridade, liberdade individual, de imprensa, etc., elas dão respostas mais autoritárias que as outras. Porém, tais perguntas são normalmente simbólicas. Inversamente, perguntas que se referem a transformações reais de força entre classes sociais suscitam respostas mais e mais desfavoráveis à medida em que se sobe na hierarquia. Resumindo, isso é genial, bicho. A proposição, as classes populares são repressivas, não é verdadeira nem falsa. Então, a forma com que se faz a pergunta, o que Bourdieu quis dizer foi, se ela diz respeito a questões mais simbólicas sobre liberdade,
as classes mais elevadas financeiramente, elas dão respostas mais favoráveis, e as classes mais populares, contrárias. Quando as perguntas dizem respeito a situações reais, menos filosóficas, menos ideológicas, o cenário se inverte. Então, isso tem muito a ver com esse sistema de valores implícitos que existe em umas classes e em outras, como existe em um grupo religioso em outro, como existe em pessoas de uma determinada região geográfica e outra. Então, as pessoas muitas vezes podem ter uma determinada opinião que se aplica de forma diferente a perguntas diferentes. Então, baseado nisso, nessa tendência estatística que ele viu na época, né, nós estamos falando do final dos anos 60 e início dos anos 70, a proposição as classes populares são repressivas, ou seja, né, contra a liberdade, não é verdadeira nem falsa. Porque as perguntas suscitaram resultados diferentes conforme foram feitas de formas também igualmente diferentes. A pesquisa trata a opinião pública como uma simples soma de opiniões individuais recolhidas numa situação onde o indivíduo vai exprimir uma opinião isolada. Nas situações reais, as opiniões são forças e as relações entre opiniões são conflitos de força entre grupos. Eu acho que isso é praticamente autoexplicativo. As opiniões, elas são vetores, né? Elas representam o ethos de classe lá, que Bourdieu falou no slide anterior. E todo um sistema de valores e interesses também de grupos que entram em choque entre si, e os resultados das pesquisas de opinião acabam ignorando esse choque entre interesses divergentes que estão nas opiniões individuais. Vamos lá. Eu não fiz uma anotação ainda, né? Estou tão animado aqui que eu nem... Vamos lá. Objetividade e precisão. Eu já falei sobre isso. As pesquisas de opinião têm como pressuposto geral a objetividade e a neutralidade das perguntas como forma de evitar vieses e facilitar a síntese dos resultados. Aqui, vamos pegar essa aqui. Síntese. No entanto, tal pressuposto é, por si só, também um viés. Por quê? Porque você está forçando uma subjetividade imensa que existe nas opiniões a se enquadrar dentro daquelas definições que você apresentou para a sua pesquisa. Então, isso é um viés. Você criou uma necessidade de ser objetivo para poder ser mais neutro, mas você também está enviesando, porque você definiu a resposta que o outro pode dar sobre algo que a opinião dele talvez seja muito mais complexa e muito mais subjetiva. Então, para Bourdieu é necessário dar às pessoas meios para que se situem como numa prática real, ou seja, em relação a opiniões já formuladas. Isso é uma opinião que ele dá, uma ideia que ele dá. Informar ao entrevistado uma série de posições já tomadas por grupos específicos. Quer dizer, estou lhe perguntando isso aqui, mas é o seguinte, o grupo tal pensou essa solução, pensou essa forma, esse outro grupo tem essa opinião, para que a pessoa pudesse refletir sobre o tema e opinar não do absoluto nada. E aqui algo interessante também, a tomada de posição. Eita, que sai tudo troncho. Peraí que tá feio aqui, pelo amor de Deus. A tomada de decisão não é casual. De posição não é casual. Uma pessoa toma as posições que está predisposta a tomar em função da posição que ocupa num certo campo. É o que eu venho falando, né? Uma consulta eleitoral coloca numa única pergunta sincrética aquilo que só poderia ser razoavelmente apreendido em 200 perguntas. Claro que esse 200 aqui, né, é figurativo, mas eu acho que é uma síntese perfeita do que Bourdieu traz nesse texto. Você talvez pudesse entender ali a opinião daquele grupo fazendo umas 200 perguntas. Você pergunta uma só, você aprova, você reprova. Você votaria nesse, não votaria? Então, essa a essência do texto no final. E aí, que eu já vou partir para a avaliação moderna. Recomendo muito a leitura do texto original. Realmente é sensacional, é uma leitura que eu achei fácil, sabe? Eu achei a leitura tranquila para quem tem um pouquinho aí de bagagem acadêmica, de hábito de leitura. Acho que não tem dificuldade nenhuma, é um texto muito interessante.
porque a gente vai lendo, né, e vai vendo, rapaz, mas é mesmo, eu nunca pensei sobre isso. Então, recomendo. Mas vamos lá, fazer a avaliação, né, não adianta você pegar uma coisa sem inseri-la no seu contexto temporal. Tempos modernos, né? O que nós... Deixa eu ver se esse celular tem bateria ainda, meu Deus. Tá gravando, né? Em tempos modernos, pesquisas aplicadas de forma online podem enfrentar os mesmos problemas apontados por Bourdieu, fazendo a ressalva de que normalmente é possível realizar mais perguntas ao mesmo entrevistado, né? É óbvio, no tempo de Bourdieu não tinha pesquisa online, isso aí é mais do que evidente. E hoje você tem essa ferramenta também de aplicar pesquisa de opinião de forma online e você consegue fazer muito mais perguntas do que você faria pessoalmente. Então isso já cria uma pequena diferença na forma como você pode aprender essa opinião. Mas não é só isso, porque hoje você tem um levantamento estatístico via Big Data. Que é isso que a gente vai discutir. E é isso que é uma coisa muito importante em tempos de Big Data. A opinião ela vem antes da pergunta. A pessoa não vai pensar sobre um tema a partir da pergunta que lhe foi feita. Ela já tem uma opinião sobre aquele tema antes de alguém decidir pesquisá-lo. Isso é muito importante. Porque o que é o Big Data, né? Se você está meio perdido aí, é quando você usa sistemas, programas, para avaliar dados em grande escala baseado em informações públicas. Então, por exemplo, o que você tem ali na rede social. Eu vou usar uma ferramenta que vai me permitir calcular em grande escala o que as pessoas pensam sobre determinado tema e postaram naquela rede social. Isso é o Big Data, um exemplo de Big Data. Você pode usar isso também para dados pessoais, não só opiniões. Dados e metadados são considerados impressões ou sintomas dos comportamentos ou humores reais das pessoas. A problemática é colocada após as opiniões já estarem dadas, porque você vai minerar a opinião pública no meio de tudo que existe lá na internet, dentro, claro, do cluster, né, do tema, do cenário, da amostra, da amostra que você quer utilizar. Claro, você vai escolher uma amostra, mas dentro daquilo ali a opinião já está lá. Todo mundo já falou, todo mundo já postou, todo mundo já curtiu, e você vai usar ferramentas para poder garimpar essa opinião que já estava lá. Existe uma inversão, o caminho ele é completamente oposto. Muitas vezes o público nem sequer sabe disso. Você está sendo perguntado sobre algo e não sabe nem o que, o como, né? O viés, meus irmãos, agora é outro, né? Como diria aí o Tropa de Elite, o inimigo agora é outro ponto, agora o viés é outro. Nas pesquisas de Big Data, os indivíduos não são inquiridos em momento algum, o que derruba a imposição da problemática de Bourdieu. A imposição da problemática, eu não usei essa expressão, mas é o que eu falei anteriormente sobre você impor o que a pessoa deve pensar. Dizer, o problema é esse aqui, minha pergunta é essa. Esse é o problema sobre o qual nós deveríamos estar pensando. Esse é o problema que eu vou veicular meu resultado. Entendeu? Você impõe a pergunta. Você impõe a problemática, né, a questão, o tema às pessoas. Isso é imposição da problemática. No Big Data não tem imposição da problemática, porque a pessoa fala sobre o que ela quer, ela interage com o conteúdo que ela quer, ela consome o conteúdo que ela quer, ela expõe direta ou indiretamente a sua vida na internet, as suas informações, os seus dados, e alguém vai captar essas informações sem que ela tenha sido, né, recebido imposição contra si. Ou não. Presta atenção. Afinal, não se impõe a pergunta aos indivíduos, mas metaforicamente ao conteúdo global de uma rede social. Ou seja, você impõe a sua pergunta também, você impõe a sua problemática. Mas você impõe não ao indivíduo respondente em si, mas você vai impor a uma amostra inteira, né, ao conteúdo global. Você escolhe o dado que você está minerando. Então, a informação ela é poder. Né? Você tem a prerrogativa de definir o que é relevante e o que não é dentro do seu contexto, meio a um pool de informações imenso. Quem define quais dados serão coletados, como se fará a coleta e de que forma as informações serão tratadas e analisadas, também tem os seus vieses, o seu ethos de classe, etc. Afinal, números sob tortura, como eu já disse, dizem
qualquer coisa. Então, a forma de analisar os dados, que perguntas você vai colocar para essa mineração de informações, como você vai fazer a coleta, como você vai tratar, analisar, expor os dados, tudo isso está sujeito a interesses, a vieses, a etos de classe, como eu falei anteriormente. E isso não é necessariamente um problema porque é natural. Nunca vai existir, do início da problemática até a análise final dos resultados, não é possível existir isenção. Aí esse é um debate muito mais comprido. E assim, velho, é aquilo, né? Hoje em dia todo mundo quer falar alguma coisa. O realizador da pesquisa não supõe que todos podem ter uma opinião. Ao instar pessoas a responder, não, responda isso aqui, ó, minha pergunta é essa. E estou supondo que todo mundo pode ter uma opinião. No entanto, em tempo de redes sociais, seus usuários já se sentem à vontade para opinar sobre tudo, sem que sejam perguntados. É um mundo maravilhoso, né? Da rede social. Hoje todo mundo quer falar sobre tudo, todo mundo é especialista, todo mundo opina, fala de conflito internacional, de petróleo, de medicina, de saúde, todo mundo quer falar sobre tudo. Hoje, qualquer bestalhado aí pode ter opinião sobre qualquer tema. Então, não, como se disse, o problema do postulado ele só muda de lugar. Por quê? Porque não é mais o instituto que acha que você tem que opinar e ele faz uma pergunta, ele já está instando você a responder. As próprias pessoas elas acham que elas têm o direito a opinar. Hoje é bem diferente essa lógica. Hoje todo mundo quer ter direito a opinar sobre tudo. Não é direito você tem, mas todo mundo se acha na autoridade, né? Se sente à vontade para falar uma opinião, mesmo que seja sobre temas específicos, técnicos. Então, postulado acho que só muda de lugar, né? Todos podem ter uma opinião, né? Todos podem produzir uma opinião que interesse para os resultados. A pergunta permanece. Isso aí até discordo de um texto que eu li, né? Que dizia que acabava a imposição da problemática e tal, e que essa coisa de todos podem ter uma opinião é um problema que não existe. Eu particularmente não concordo. Eu acho que o problema ele só muda de lugar. Mas acabou. Nossa, é só isso. Só isso não, bastante, né? Já estou até ficando rouco. Mas é isso aí, pessoal. Um texto excelente, recomendo a leitura para pensar um pouco sobre como não é possível existir uma opinião pública. Por isso que a opinião pública não existe, né? Não existe da forma que nos é apresentada, de uma forma fria ali, né? Um gráfico de pizza ou de barras com 3 ou 4 respostas ali, percentuais, e é isso aí. Isso não é opinião pública, a opinião pública não existe dessa maneira. E mesmo em tempos de Big Data, onde você consegue pegar muito mais dados de forma muito mais ampla, o que você tem não é necessariamente uma média das opiniões, da opinião pública. Você tem, claro, dados muito mais apurados, você tem outro nível de profundidade e de detalhamento, amostras muito maiores, isso não resta dúvida. Mas talvez ainda não seja exatamente o que você possa chamar de uma opinião pública. Então, muito cuidado quando você for falar, a opinião pública está com fulano, o que é que a opinião pública acha, porque a opinião do público ela é extremamente extensa, extremamente subjetiva, extremamente heterogênea e dificilmente não, é impossível reduzi-la a números muito secos, né, muito frios, sem cometer distorções terríveis. Então pense sobre isso, leia o texto original, vale muito a pena. Espero não ter falado nenhuma besteira. Curta, compartilhe, etc, você já sabe. Um abraço.